A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia! Está iniciando mais um vídeo aqui para esse canal. Eu espero que vocês estejam todos bem. Quero já agradecer a você que é inscrito nesse canal. Que Deus continue abençoando sua vida poderosamente. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês no livro de João, capítulo 4. Queria falar um pouquinho com vocês da mulher samaritana. E veio uma mulher, meus irmãos, João 4, versículo 7, que diz assim: E veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: Dar-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Esse versículo para nossa meditação, até o 8, e o 9 e o 10. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeus, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana? Até aqui. Perceba, meus irmãos, que Jesus, ele não tinha costume de passar por Samaria. Mas Jesus, quando ele tem um propósito, uma vida, a palavra do Senhor nos diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Perceba, meus irmãos, que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e por causa de Ló e a sua família, os 4 que ali havia, Deus permitiu que os anjos os tiraram pelas mãos por causa do pedido de Abraão. Então perceba, meus irmãos, que Jesus, quando ele tem um propósito na vida de uma pessoa, não importa onde ele vai ter que ir, onde ele vai ter que chegar, para que essa alma, que essa vida venha a ser alcançada. Então perceba que Jesus, ele dispensou os seus discípulos que fossem até a cidade para comprar comida. E perceba que ele se aproximou daquela mulher com um único objetivo, para que ela fosse alcançada. Então, a maneira que ele encontrou de abordar ela, porque ali era um poço, então ele pediu a ela água. E ela disse para ele: Como pode você ser judeu pedir água a mim, que sou uma samaritana? Perceba, meus irmãos, que então, ao longo da conversa, Jesus disse a ela: se você soubesse quem eu sou, você beberia da água que eu te desse, porque da água que eu te der, você nunca mais terá sede. E perceba que então, meus irmãos, ao longo daquela conversa, Jesus disse àquela mulher: chame teu marido. E ela disse: eu não tenho. E ele disse bem, disse certo, porque você já teve 5 e esse que você tem não é seu. Então, meus irmãos, onde eu queria chegar? Porque Deus, quando ele criou o mundo, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criou o mundo, ele criou Adão e Eva. Então, perceba que Deus, para cada Adão sempre vai existir uma Eva, e para cada Eva sempre vai existir um Adão. E por que toda essa confusão no mundo onde nós estamos vivendo? As pessoas que estão lá fora, ok, as pessoas que estão lá fora, às vezes elas não são conhecedoras da palavra, ou até conhecem, mas não estão dispostos a renunciar ao pecado. Mas agora você se diz cristão, você conhecendo a palavra de Deus, sabe que isso não é a vontade de Deus, e você continua no pecado. Porque a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele tem compromisso com a primeira aliança. Eu quero te dar um exemplo aqui dentro da palavra Romanos 7, versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, e esta lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre a mulher da lei. Perceba que então Deus está dizendo aqui na sua palavra que enquanto a mulher for casada com o seu esposo, ou seja, na primeira aliança, o que dá direito da pessoa se casar novamente é quando ela é uma pessoa que o seu esposo, ele morreu, ou seja, ele faleceu. Então ela está desligada da lei dos homens, porque Deus,
Ele, meus irmãos, Deus, ele tem compromisso com a lei dos homens, entendeu? Porque Deus tem compromisso com a primeira aliança. Então, perceba que por isso, meus irmãos, que neste mundo onde nós estamos vivendo, está uma bagunça. E dia após dia a tendência é piorar. Para quê? Para que se cumpra a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz, por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Ou seja, o pecado ele vai crescendo de uma forma, de uma proporção, que as pessoas não têm mais temor, não têm mais reverência. Mas eu queria dizer para você, não tem nada a ver com igreja, tem a ver com Jesus. Se você decidiu aceitar Jesus como seu único Salvador, eu queria dizer para você que a sua vontade não é a que vai prevalecer é a vontade de Deus. A vontade de Jesus, ou seja, você tem que sacrificar a sua carne para fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele é santo. A palavra do Senhor nos diz ser santo como ele é santo. Ele quer uma noiva limpa, pura, lavada, purificada no teu sangue. Quando você entrega a sua vida a Cristo, eis que tudo se fez novo, nova criatura és. Eis que tudo já passou, o que passou, passou. Mas se você é uma pessoa que tem compromisso a Deus, você entende que Deus ele pode restaurar seu casamento, ele pode mudar a sua vida, a sua história, entendeu? E no mundo, meus irmãos, onde nós estamos vivendo, as pessoas vivem procurando nas leis de Moisés, que diz que Deus deu o direito do divórcio, mas Deus ele não deixou estabelecido que você poderia se casar novamente, porque está escrito aqui no livro de Romanos, Romanos 7, capítulo 7, versículo 2, porque a mulher está sujeita ao seu marido enquanto ele viver, entendeu? A mulher ela está ligada ao seu marido, e estar ligada pela lei, mas morto o marido está livre, entendeu? O que dá liberalidade à mulher para ela se casar novamente, ou o homem continuar a sua vida, é a morte que separa, entendeu? Porque o que uniu Deus não separe o homem. Então, meus irmãos, o que está acontecendo é que as pessoas lá fora viver trocando de esposo, casando, descasando, isso é uma coisa, é um problema deles, mas você que se diz cristão, que conhece a palavra do Senhor, fazer tal prática, eu queria dizer para você, se atente para a palavra do Senhor, porque você está desviado dos caminhos do Senhor faz muito tempo. E você está dentro da igreja, todos os cultos, mas dentro da sua casa fazendo coisas erradas que desagradam a Deus no seu casamento, com os seus vizinhos, com os seus familiares. Eu queria dizer para você, você está perdendo seu tempo. Porque, meus irmãos, e na igreja, cultuar a Deus dentro da igreja é muito fácil. Às vezes, meus irmãos, eu queria dizer bem a verdade, tem muita pessoa dentro da igreja que está com a cabeça lá fora, só vai por ir, entendeu? Só vai por ir, porque acostumou, entendeu? Acostumou. A palavra do Senhor nos diz que o apóstolo Paulo diz que antes da volta de Deus, de Jesus, que ele é Pai, Filho e Espírito Santo, aconteceria a apostasia, as pessoas perderiam a fé, entendeu? Então as pessoas elas estão perdendo a fé, a força, o desejo de buscar a Deus. Meus irmãos, eu queria dizer para você, o caminho ele é estreito, é um pezinho na frente do outro, não é fácil você passar pela porta, é muita luta, é sofrimento, você tem que renunciar à sua carne dia após dia, você não tem, você vai dizer, mas eu não tenho vontade de orar, ora sem vontade, Deus está vendo o seu esforço, a sua luta, jejum, mas eu não consigo, e se esforça, faz um propósito diante de Deus, de sacrifício da sua carne, das suas vontades. Meus irmãos, Deus ele vai trabalhando dentro de nós ele vai nos libertando, ele vai tirando todo o desejo de fazer as nossas vontades da nossa carne. Quando você vê o pecado, você vai abominar aquilo que ele vai repugnar dentro de você, ou seja, porque você é uma nova criatura. Agora, se você vê o pecado, você pratica o pecado, isso não te incomoda, eu queria dizer para você, você está desviado dos caminhos do Senhor faz muito tempo, porque ser santo como ele é santo, e Jesus ele é santo, santo, santo é o seu nome, por isso que os anjos, né, no céu fica dizendo ao Senhor, santo, santo, santo. Você acha que você vai conseguir chegar diante de Deus sem santificação? Os seus pecados vão te condenar, os seus pecados não vão permitir que você passe pela porta, entendeu? Para você, meus irmãos,
Para vocês ir para o inferno, não precisa você ter fé, não. Para você ir para o inferno, é só você continuar nessas práticas imundas. O que a palavra condena, essa é a verdade, é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E se você não está disposto a obedecer, essa aqui é a bússola. Queira ou não, ela vai se cumprir. Você querendo ou não, esse daqui é o manual, é a bússola. Se você quiser entrar no céu, você vai ter que cumprir, senão você vai ficar de fora. Porque a própria palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Porque no nome de Jesus tem poder. Mas Jesus ele vai falar assim: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E o seu nome não está escrito no livro da vida. Sinto muito. Sinto muito, então eu queria dizer para você, atente, porque as pessoas pensam: Deus é maior do que isso. Hoje, meus irmãos, está feio a coisa. Olha, Sodoma e Gomorra já ficou para trás há muito tempo, de tanto pecado. Perceba, meus irmãos, está crescendo, sabe? A hipocrisia, a idolatria, a prostituição, o adultério, as pessoas que se diz que são lésbicas, homossexuais, misericórdia, Jesus, ele não faz nada errado. É porque as pessoas elas dão legalidade e o mundo jaz no maligno. Então, quando as pessoas dão legalidade, o inimigo ele entra e ele trabalha na mente da pessoa. E se ele entrou, você deu legalidade, ou seja, o pecado, você deixou brecha, ele entra e faz morada. Ali ele conduz o seu corpo. Porque aqui é a casa de máquina, aqui é o seu cérebro, ele vai trabalhar na sua mente e vai conduzir o seu corpo para que você venha pecar e desagradar a Deus. Depois que você peca, você vai pecando, você não tem mais temor, não tem desejo de arrependimento, pronto. O inimigo vai te destruir. Então, eu queria dizer para você que está assistindo esse vídeo, atente para a palavra do Senhor. Ainda dá tempo para você. Meus irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês. Vão me desculpando algumas coisas, eu não sou uma pregadora, mas eu tenho desejo de levar a palavra do Senhor. Então Deus ele vai me direcionando e não precisa de você ter um título para você fazer isso, né? Você ter um título de pastora, missionária, porque Deus disse: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que nele crê. Aquele que crê na palavra será salvo, aquele que não crê já está condenado. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.